Olá, tudo bem com vocês? É, Outro dia, outra tentativa de ângulo, iluminação. O do último ficou horrível, mas é isso, a gente vai lidando, tá? Esse é um vídeo que ele é meio que mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que eu li em julho e o que eu achei. O que eu pretendo ler em agosto, e eu já quero deixar bem claro que essas leituras de agosto não são uma promessa. Eu vou tentar, mas eu vou dizer pra vocês o que daqui é uma promessa e o que eu espero que aconteça. Mas eu também queria conversar um pouquinho sobre um assunto que esteve na minha cabeça aí na última uma semana e meia, desde que eu terminei um livro específico, tá? Eu queria conversar um pouquinho sobre imortalidade. Sim, eu sei, não tem nada a ver com a coisa da TBR e dos livros de julho, mas vocês vão entender de onde eu parti, tá? Não sei se é onde eu quero chegar, porque nem eu sei onde eu quero chegar. Mas vamos por partes. Eu vou listar para vocês o que eu li no mês de julho e do que eu gostei, do que eu não gostei. Enfim, a gente vai conversando, tá? Se vocês me verem olhando pro lado é porque eu estou com a minha lista de livros lidos do mês aberta aqui, tá? Pra me guiar. Mas vamos lá. Eu comecei o mês lendo I'm Glad My Mom Died, da Jeanette McCurdy. A última biografia que eu tinha lido tinha sido da Britney, que já foi bem chocante, mas ela não chega aos pés do nível de absurdez dos acontecimentos que chega a essa da Jeanette. Sem contar que esse livro da Jeanette é muito bem escrito, tá? Vocês devem saber que livro é esse, vocês devem saber quem é a Jeanette McCurdy, mas ela é uma atriz que foi uma atriz mirim lá, ficou muito famosa com o iCarly, e nesse livro a gente vai descobrir que a mãe dela era uma narcisista horrível que tornou a vida dessa garota um inferno. Então ela vai contar detalhes, detalhes, detalhes desse relacionamento extremamente abusivo e conturbado que ela tinha com essa mãe, passando pela morte da mãe. A mãe morre de câncer, né? E todas as sequelas que esse relacionamento extremamente abusivo deixou nela. Foi um livro 5 estrelas, tá? Incrível, assim, super bem escrito, super bem contado. Tinha horas que eu tava ouvindo o audiobook, eu parava o que eu tava fazendo porque eu não acreditava no que eu tava ouvindo. Mas eu super recomendo, assim, tem coisas muito pesadas. Se você tem gatilhos com questões de transtornos alimentares, recomendo cautela. Mas livro incrível, assim. Pesado, pesadíssimo. Depois disso, eu começo com um pedido de desculpas. No meu primeiro vídeo, que foi a tag de 50%, eu tinha dito que eu ia me restringir naquele vídeo a livros que eu tinha terminado até o final de junho. E não, tá? Porque, na verdade, eu comecei o mês lendo O Império Final. E ele tá naquele vídeo, ele não deveria estar naquele vídeo, porque ele foi leitura de julho, tá? Eu li esse livro em julho, então ele não conta. Eu só estou me perdoando pela gafe, porque eu usei ele como resposta de uma pergunta que não teria outra resposta, tá? Se fosse só os livros do primeiro semestre, não teria o que eu responder ali. Mas enfim, li o primeiro livro de Mistborn lá pela leitura coletiva, enfim, não vou me estender nesse assunto, tá? Vocês sabem o que eu acho, 5 estrelas, favoritado, um dos melhores livros de fantasia da história, por aqui que você começa com Asmir, enfim. Aí depois vem o grande elefante na sala, tá? Das minhas leituras do ano até o momento. Eu li Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. E qual foi a minha surpresa ao dar 3 estrelas para um livro da Taylor Jenkins Reid? Eu tive alguns problemas com esse livro, tá? Então vamos lá. O primeiro deles foi: me foi prometida uma história focada em viagem espacial. Não temos, tá? Eu acho que se os personagens passam 10% do tempo no espaço, é muito. Aqui a gente tem uma clássica dinâmica de livro desse tipo, inclusive uma clássica dinâmica Taylor Jenkins Reid, tá? Você tem uma situação no presente, que são essas pessoas numa nave correndo perigo de vida, a nossa protagonista está no chão, tentando ajudar, sendo ali o suporte. E aí você vai voltar no tempo para descobrir quais eram os relacionamentos ali, quais eram as ligações entre a nossa protagonista e as pessoas que estão lá correndo perigo de vida. O problema é chato. Toda a história de background, que são uns 85, 90% do livro, que é a relação entre esses personagens, é chato. Eu não me importava nem um pouco. Sem contar que, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o principal assunto deste livro já foi feito antes pela Taylor Jenkins Reid, tá? Quando eu me toquei que esse livro era sobre o que esse livro é,
eu não consegui deixar de pensar que, putz, mas você já fez isso em Evelyn Hugo. E fez melhor, sabe? Então não. É um livro horrível? Não é. Tá? Tem a questão da expectativa, né? É Taylor Jenkins Reid, foi esperando das 5 estrelas, eu adoro Carrie Soto. Eu amo Malibu Renasce, Daisy Jones é incrível, Evelyn Hugo é um dos meus livros preferidos da vida. Eu acho que esse aqui não chega no nível desses 4, tá? Infelizmente, aí foi um 3 estrelas, esperando que os próximos livros eu volte a dar notas altas pra Taylor. Não foi o caso desse, não funcionou tão bem comigo, tá? Depois de Atmosfera, eu terminei uma das 2 bombas do mês, tá? Eu fui ouvir o audiobook daquele A Paciente Silenciosa que todo mundo fala. Porque todo mundo fala que esse livro é incrível. Todo mundo fala que o plot twist é de cair o queixo. Que eu ia ficar extremamente surpreendido. Que, meu Deus do céu, que thriller incrível. Começa que eu não sou muito dos thrillers, tá? Pra me pegar, tem que ser um puta de um livro. Vou até dizer pra vocês qual é o meu thriller preferido. Deixa eu pegar ele aqui, tá? Ele tá perto. O meu thriller preferido é esse aqui. Tá? Where the Crawdads Sing. Que em português ficou Um Lugar Bem Longe Daqui. Né? Vocês já leram esse livro? Já viram esse filme? Isso aqui é bom. Isso aqui me pegou de surpresa de um jeito. A última página desse livro é. Enfim, Um Lugar Bem Longe Daqui, da Cornélia. Não, mentira, nossa. Delia Owens é o nome da autora. Isso aqui é. Enfim. Aí fui ouvir O A Paciente Silenciosa. Que livro chato! E assim, vou dizer pra vocês que eu adivinhei o final? Não. Mas quando revela o plot twist, eu fiquei tipo, então tá bom. Se você é muito dos thrillers, provavelmente você já leu. Se você não é muito dos thrillers, mas gosta de um de vez em quando, minha recomendação tá aqui, ó, tá? Um Lugar Bem Longe Daqui. Esse A Paciente Silenciosa, achei muito hype de TikTok, boa e pouca entrega, tá? Infelizmente. Aí depois de terminar A Paciente Silenciosa, vem, eu acho que é o livro que vai suscitar o grande assunto desse vídeo mais pro final. Então eu não vou falar muito dele agora, tá? Pula aí uns. Se você quiser muito saber agora, pula aí uns minutos, eu vou falar desse livro mais pro final do vídeo. Que é o Barrier Bonds in the Midnight Soil, novo lançamento da Victoria Schwab, tá? Já chego nele, a gente vai voltar. Eu quero falar, eu tenho bastante coisa pra falar sobre esse livro. Aí, já tinha ouvido a biografia da Jeanette McCurdy, tava lá fuçando no Audible, apareceu a biografia do Tom Felton, O Além da Magia. Fui ouvir. Não, tá? Não. Não precisava. Não precisava ter escrito, eu não precisava ter lido. Chato, chato. Eu acho que se você vai se dispor a escrever uma biografia, você tem que ter alguma coisa pra dizer. Tá? São horas e horas e horas do audiobook de ele dando detalhes como era filmar os filmes de Harry Potter. E como muitas vezes foi pesado pra ele ser uma criança famosa. E como, que a família levava ele pra pescar. E de repente ele tá sendo reconhecido como o Draco do Harry Potter. E não sei o quê. E aí no final ele tenta dar todo um peso pra história dele, porque ele, enfim, ele foi pra rehab um tempo, né? Teve uns problemas lá com álcool. Mas assim, podia não ter lido, tá? 1,5 estrela, não me trouxe nada, não me agregou em nada. Chato. E aí eu terminei o mês, minha última leitura do mês. Hoje é dia 31. E eu tava me perguntando se eu queria ler algum quadrinho hoje pra ir encaixar nas leituras do mês. Mas eu acho que não. Hoje eu já vou, eu acho, começar ou o próximo Mistborn, ou. Enfim, a gente vai falar da minha TBR do próximo mês. Eu acho que já vou começar ela um dia adiantado, tá? Mas eu li um livro de um autor chamado Yukio Mishima, chamado Confissões de uma Máscara. Esse livro chegou para mim através do meu clube do livro. Ele foi o nosso livro de julho. A gente vai discutir ele semana que vem, eu acho. E ele é um livro sobre homossexualidade no Japão dos anos 20, 30, 40, ele que se passa a história, tá? A gente tem, mais pro final do livro, a narrativa entrando na época da Segunda Guerra. E a Segunda Guerra vai ter um papel importante aqui nessa história. É um livro de evolução de personagem, assim. Ele é um daqueles livros muito cotidianos, sabe? Então a gente vai acompanhar esse cara desde a infância, na descoberta dele da própria sexualidade, nas tentativas dele de negar isso dentro dele, os eventuais
relacionamentos héteros que ele vai se forçar a se envolver pra tentar mitigar essa questão da sexualidade dele que ele não lida bem. É um livro ok, tá? Eu dei 3 estrelas. Eu acho que o começo dele é mais interessante que o final. Eu acho que acompanhar o crescimento desse garoto é muito interessante. É engraçado porque, apesar de ser Japão, anos 30, 20, me vi em muitas situações ali, tá? Mas depois que ele se torna adulto e começa ele entra numa vibe de sofrimento muito grande, assim, por causa disso. Não consegue lidar, não consegue lidar. Aí eu acho que o livro fica meio chato, tá? São 3 estrelas, eu acho que vale a pena a leitura, se você gosta desse tipo de livro mais cotidiano, contemplativo, que vai um pouco aí pra ficção histórica. Pra mim foi um livro ok, 3 estrelas. Então essas foram as minhas leituras de julho, tá? Agora eu vou dizer pra vocês o que eu planejo ler em agosto. A minha lista de agosto, ela está gigante. Eu sei que não vai rolar, tá? Eu tenho um plano, eu sei que esse plano não vai acontecer totalmente, mas a gente vai tentar. Eu vou dizer pra vocês o que eu sou obrigado a ler, o que eu vou colocar como prioridade e depois o que eu vou ler conforme for dando, tá? Eu tenho uma mentira. Já comecei falando errado. Eu tenho 2 obrigações de leitura no mês de agosto, tá? Primeiro, Poço da Ascensão, The Well of Ascension. Eu acho que eu vou ler em inglês, tá? Porque eu li primeiro em inglês, mas enfim. Segundo livro de Mistborn para leitura coletiva lá do Resenhando Sonhos, tá? Outro livro que é uma obrigação desse mês é o livro do meu clube do livro desse mês, que é o Como Arruinar um Casamento, da Alison Spash. Então estes 2 livros têm que ser lidos, custe o que custar. Aí, um livro que eu estou me obrigando a ler, porque eu acho que é uma vergonha não ter continuado essa série ainda, tá? Agosto eu vou ler República do Dragão. Então, depois dos meus obrigatórios, essa é minha prioridade do mês. A partir daqui, são os livros que eu quero ler. E que quantos mais deles eu conseguir ler em agosto, mais feliz eu vou ficar, tá? Então, o que eu tenho nessa TBRzinha aqui? Eu quero ler Reencontros, do Vinícius Grossos, tá? Eu quero começar a série Another Day, do Gregory Maguire, com o primeiro livro, The Brides of Malachor. Isso aqui, gente, é uma outra série dentro do universo de Wicked, tá? A série Wicked Years, se você não sabe, Wicked é só o primeiro livro de uma série. Wicked Years, essa série tem 4 livros, que são Wicked, Son of a Witch, A Lion Among Men e Out of Oz. Eu já li e reli essa série, os 4 livros, mais de uma vez. E aí tem essa outra série agora, essa outra trilogia, chamada Another Day, que vai ali contar a história da neta da Elphaba. Na primeira quadrilogia, a gente já conhece essa personagem, tá? Quando o último livro acaba, ela é adolescente. Então aqui a gente vai ter um vislumbre dessa personagem. Não só um vislumbre, né? A gente tem uma trilogia inteira dessa personagem adulta. Tô bem curioso. Eles parecem grandes, mas cada audiobook tem 7 horas. Então, assim, eu acho que vai ser super rápido de ler. Quero começar essa série agora em agosto. Aí agora vamos para 3 livros que eu quero muito ler esse mês, mas que eu não tenho físico. Então eles vão ser ou no audiobook ou no e-book, tá? Mais um grande elefante na sala, já era pra eu ter lido, tá? Isles of the Ember Dark, do Brandon Sanderson, um novo livro da Cosmere. Eu recebi esse livro no dia 1º de julho? Foi? Foi. Eu comprei a edição premium lá da Dragonsteel em pré-venda e eles me enviaram o e-book. Né? O físico só deve chegar no fim do ano, eu acho. Então eu tenho o e-book, o audiobook já tá liberado para mim na Audible, então eu tô com ele. É só sentar e ler, tá? Então quero dar conta desse livro esse mês, se tudo der certo. E eu tenho 2 livros que eu quero ouvir. São audiobooks, assim, que eu quero tocar esse mês. E que vão ser livros para os momentos que eu estiver lavando louça, na academia, sabe? Que são o Of Monsters and Mainframes, como é o nome da autora? Barbara Truelove. Tá? Esse livro eu descobri ele meio por acaso, eu li a sinopse e eu achei genial, então eu quero ler. Basicamente, você tem uma nave que está levando os seres humanos para outro planeta para tentar salvá-los, porque deu ruim na Terra. E essa história é contada através da IA, da inteligência artificial que comanda essa nave. E essa inteligência artificial começa a suspeitar que existe um vampiro dentro dessa nave. Cara,
tudo, assim, tudo pra mim, tá? Tô doido pra ler esse livro. As reviews lá na gringa estão ótimas, as pessoas estão dizendo que esse livro é incrível, então quero ler. E outro livro foi a recomendação da Stephanie, do Devaneio de Papel, e na verdade não foi nem uma recomendação, porque ela deu 3 estrelas. Mas eu achei a sinopse genial e eu vou ter que ouvir esse audiobook, tá? Que é o Eat the Ones You Love, que eu vou colar o nome da autora. Eat the Ones You Love, Sarah Maria Griffin. A história de um relacionamento sáfico ali, onde uma das envolvidas é dona de uma floricultura e ela esconde uma planta carnívora que come gente. E você tem pontos de vista narrados para essa planta carnívora, aparentemente. Gente, assim, é tudo que eu pedi, tá? Tudo que eu pedi. Parece genial. Então, essa é a minha TBR de agosto. Eu acho que eu vou dar conta de tudo isso? Não, tá? Se for para ficar alguma coisa para trás, o que eu acho que talvez fique para trás? Talvez Brides of Marquardt fique para trás. Não sei, não é minha intenção, mas talvez fique para trás. E talvez Isles of the Ember Dark continue esperando, porque eu já tenho outro livro da Cosmere para ler esse mês. Se eu não tivesse o Poço da Ascensão, com certeza eu começaria o mês com ele, mas como é o caso, esse livro pode esperar, sabe? Nem que eu espere até o fim do ano para ler no físico quando chegar, não vai ser um grande problema. As pessoas estão bem respeitosas online com relação a spoilers. Eu sequer sei a sinopse desse livro ainda, consumindo o conteúdo do Sanderson o tempo todo. Então eu tô de boa se eu não ler esse livro agora. E aí agora eu queria ir para a terceira parte do vídeo, onde eu quero discutir um pouquinho com vocês a minha leitura, deixa eu pegar ele aqui, de Bare Bones in the Midnight Soil, tá? Que é o novo lançamento da Victoria Schwab, que é a autora do meu livro preferido da vida, que é A Vida Invisível de Ed La Rue. E eu queria falar um pouquinho, na verdade, sobre a relação entre... primeiro, o que eu achei desse livro, tá? A relação entre esses dois livros e por que esse livro também me lembrou esse outro livro aqui, que é o The Last Unicorn, do Peter S. Beagle. Mas vamos com calma, tá? Eu tenho pensado muito nesses assuntos. Vamos lá. Bare Bones in the Midnight Soil vai sair aqui em português nos próximos meses, eu acho. Eu sei que o livro está pronto, porque eu tenho amigos influenciadores já recebendo o e-book para fazer leitura antecipada. Se eu me lembro bem, ele em português ficou Enterre os Nossos Ossos à Meia-Noite. Sobre o que é essa história? Essa história é, de novo, Victor Schwab contando uma história sobre imortalidade, tá? Mas esse é um livro de vampiro. Então você tem aqui 3 protagonistas que vão ter as suas vidas entrelaçadas, pois as 3 vão se tornar vampiras em algum momento. Os começos das partes, você tem de quem é o ponto de vista que você está lendo e o ano em que aquela pessoa morreu, tá? Então você tem a Maria, que morreu em 1500 e alguma coisa, a Charlotte, que morreu em 1800 e alguma coisa, e a Alice, que morreu em 2009. Então você tem aí um espaço de 500 anos, onde você vai acompanhar a história dessas 3 mulheres. As 3 são lésbicas, e as 3 vão se envolver ali romanticamente, digamos assim, em diferentes pontos dessa história. Primeiro eu vou dizer para vocês qual era a minha expectativa para esse livro, tá? Eu achei que esse livro ia ser sobre relacionamentos LGBT num contexto de imortalidade. E passando por 500 anos de história do mundo, desde os 1500, desde a época das explorações portuguesas, né, para as Américas, até o presente, nos Estados Unidos. A Maria e a Charlotte, elas vêm da Europa e a Alice é norte-americana, né? O livro não é sobre isso, tá? Eu muito me surpreendi quando eu descobri que este livro é, na verdade, sobre relacionamentos abusivos. E ele é sobre relacionamentos abusivos entre mulheres. Eu li esse livro com outras 2 amigas, num grupinho lá, a gente fez uma buddy read e a gente discutiu muitas coisas, assim. Eu não consigo trazer a discussão toda que a gente teve, porque ela envolveria spoilers, mas eu vou dizer pra vocês que a que começou sendo a personagem mais interessante desse livro se torna a personagem com menos camadas e mais estereotipada, de certo modo. E a personagem que eu menos gostava no começo foi a personagem que mais se destacou no final. Tá? A primeira metade desse livro é muito melhor que a segunda. Existe uma mudança de chave ali na metade do livro, onde a personagem mais interessante começa a se tornar meio animalesca, de certo modo, e eu vou chegar isso vai fazer parte da discussão que eu quero ter. E a gente desbanda para um grande plot de relacionamento abusivo aqui.
qual é o grande ponto que eu queria ter, que eu queria discutir e que envolve esses 3 livros, tá? O Enterre Nossos Ossos à Meia-Noite, A Vida Invisível de Ed La Rue e o último Unicórnio do Peter Spiegel. Esses 3 livros vão falar de imortalidade. E eles vão falar de imortalidade de 3 pontos de vista completamente diferentes. E aí eu queria trazer um pouquinho do que esses 3 livros são, de como eles discutem esse conceito de imortalidade, que é um conceito que me interessa muito e que eu acho que pode trazer, se bem usado, ele pode nos dar histórias muito interessantes, mas ao mesmo tempo, se mal usado, ele pode tornar as histórias muito simples, muito rasas. E as relações que eu acabei vendo entre esses 3 livros, tá? Eu tava dizendo para as minhas amigas que leram comigo que, para mim, o que é uma das grandes mensagens desse livro, uma das coisas que a Victoria Schwab tenta passar nesse livro. Que a partir do momento em que você se torna imortal, você está fadado a se tornar animalesco. E não animalesco no sentido de animalesco mesmo, sabe? Enfim, só começar a atacar todo mundo, etc. Mas o que é dito nesse livro, tanto nas entrelinhas quanto quase que diretamente em alguns momentos, é que se você a partir do momento que você se torna imortal, você começa a ver as pessoas nascendo, crescendo, morrendo, nascendo, crescendo e morrendo, e eventualmente, de tanto ver essa repetição e esse ciclo, e além do fato de que você precisa matar pessoas para se alimentar, que é o caso, né, a gente tá falando de vampiros, você passa a dar menos valor à vida humana. E dando menos valor à vida humana, o seu senso de empatia tende a começar a desaparecer com o tempo. Para mim, essa é a principal mensagem desse livro. E eu tenho as minhas. Eu ainda tô pensando se eu concordo com isso, sabe? É claro que essa é uma discussão que a gente nunca vai ter um ponto final, né? Uma resolução, porque nenhum de nós é imortal e eu creio que nenhum de nós jamais será imortal. Então a gente não consegue testar isso na prática. Mas me deixou um gosto azedo na boca essa ideia, sabe? O que é muito diferente de quando a gente vai para a vida invisível de Ed La Rue, tá? E aqui eu não quero falar da imortalidade da Ed, porque não é a imortalidade da Ed que me pega aqui. Porque no final das contas a Ed vive 300 anos aqui, a gente tem acesso a 300 anos de vida dela. E assim, até dá pra gente comparar, né? Porque aqui a gente tem 500, mas para mim o que é interessante nesse livro, nessa discussão de imortalidade, é o Luke. O Luke aqui, ele é a figura da escuridão, né? É quem vai fazer esse pacto com a Ed para torná-la imortal e também esquecível. Coisa é que o Luke, no começo da história, ele meio que se mostra o que a Maria barra Sabine é aqui nesse livro, tá? Que é esse personagem que não se importa com a vida humana. Mas eventualmente a gente vai ver a evolução também desse personagem. Deixa eu dar só um overview bem rapidão aqui sobre o que é esse livro, caso você não tenha lido. Aqui a gente acompanha 3 personagens, a Ed, o Henry e o Luke. A Ed, para fugir de um casamento, ela vai fazer um pacto com o Luke, que é essa figura da escuridão, a gente pode até, enfim, interpretá-lo como o diabo, e ela vai se tornar imortal. Só que além de se tornar imortal, ela se torna esquecível. A partir do momento que qualquer pessoa perde contato visual com ela, ela é apagada da mente das pessoas. E aí você vai acompanhar 300 anos dessa garota tentando deixar uma marca no mundo e lidando com essa maldição, até que em 2014, que é o presente dessa história, ela vai conhecer o Henry, que é a primeira pessoa em 300 anos que se lembra dela. E aí a história vai se deslanchar e você vai ter que ler para entender porquê, tá? A coisa aqui é que, eventualmente, da metade do livro pra frente, a gente vai começar a entrar um pouco na cabeça do Luke. E esse personagem que era só esse poço de maldade, essa figura da escuridão, vai começar a mostrar traços muito humanos aqui. E vai começar a mostrar necessidades, que são muito diferentes das necessidades que a gente tem mostradas pela Sabine aqui. A Sabine, nesse livro, ela vai ser meio que a nossa vilã, né? Ela vai ser a personagem que vai decair para esse lugar de perder empatia por causa da sua imortalidade e vai começar a ser a grande figura de abuso aqui na vida das outras personagens, né? Aqui a gente tem uma situação muito diferente, onde o Luke ele começa sendo isso, mas conforme você vai entendendo mais esse personagem e o relacionamento dele
com a Ed. E aqui eu digo relacionamento não necessariamente romântico, tá? Relacionamento no sentido mais geral da palavra. Mas você vai começar a ver o Luke se tornando cada vez mais humano. Você vai começar a ver o Luke demonstrando essa necessidade de não estar sozinho. E aí você pode me dizer, se você já leu esses dois livros, que existe uma correlação muito grande aqui. Que no final das contas, o que a Sabine queria também era isso. Mas eu acho que isso acontece aqui de dois modos muito diferentes. Porque o Luke, em momento algum, se mostra animalesco. Ele é malvado. Ele é egoísta. Ele não é o monstro que a Sabine se torna nesse livro. E aí a gente pode argumentar que são duas pessoas diferentes, sendo afetadas pelo peso da imortalidade e se, por causa da imortalidade, se tornando pessoas horríveis e só demonstrando essa vilania de modos diferentes. Posso até concordar, mas eu fiquei meio que comparando esses dois personagens na minha cabeça, sabe? E vendo como o Luke pra mim faz mais sentido. Não sei, de novo, pra mim ainda pesa um pouco, ainda não faz muito sentido a coisa do se tornar imortal vai fazer com que você se torne esse animal e essa fonte de abuso e de perseguição na vida das pessoas. Além disso tudo, eu estava pensando neste livro aqui, tá? Esse livro se chama The Last Unicorn, do Peter Spiegel. Ele ainda não tem publicação no Brasil, mas fiquem de olho, tá? Eu falei desse livro no meu vídeo de favoritos da vida, então não vou me estender muito aqui. Mas existe uma cena nesse livro e também nesse filme, e eu vou comentar dos dois, que me pega muito. Eu vou dar um pequeníssimo spoiler desse livro aqui, tá? Mas eu queria ler um pedaço pra vocês. Eu queria ler um pedaço de uma coisa que a nossa protagonista vai dizer no final desse livro, e que me pega muito, assim. Deixa eu achar onde tá. E eu vou fazer uma tradução bem livre, tá? Porque, enfim, tem uma hora que a nossa protagonista, que é a unicórnia, vai dizer pra um dos personagens, tá? Os outros se foram, falando dos outros unicórnios, tá? Se espalharam pelas florestas de onde eles vieram, nunca dois juntos, e homens nunca vão encontrar mais sinais deles do que já encontravam na época em que eles estavam no mar. Eu também vou voltar para minha floresta, mas eu não sei se eu vou conseguir viver lá contente, lá nem em nenhum lugar, porque eu fui mortal e parte de mim ainda é. E eu estou cheia de lágrimas e de fome e de necessidade e de medo da morte. E apesar de eu não conseguir chorar e de não querer nada, eu não posso morrer. Eu não sou como os outros agora, porque nenhum unicórnio nunca nasceu podendo se arrepender. Mas agora eu sim, eu me arrependo. E no filme, essa frase foi mudada, e no filme essa frase me pega muito mais, porque ao invés de falar de arrependimento, ela fala de tristeza. Ela fala: nenhum unicórnio nunca nasceu sendo capaz de sentir tristeza. Mas eu sim, agora eu sinto tristeza, porque eu já fui imortal. Então aqui a gente tem um outro panorama da ideia de imortalidade. Tá? Aqui a gente tem pessoas mortais sendo transformadas em imortais. Aqui a gente tem um imortal que é quase que um predador de almas. E aqui você tem uma criatura extremamente pacífica, que é um unicórnio, que é imortal e que em algum ponto dessa história vai se tornar mortal. E o se tornar mortal vai mudar para sempre o modo como ela se enxerga. O se tornar mortal vai colocar essa personagem nos sapatos de um ser humano comum que sente medo, que sente fome, que sente necessidades, que sente um turbilhão de emoções que, teoricamente, ela nunca havia sentido porque ela era imortal. E para mim é muito interessante pensar nisso e pensar nesse lugar, que é um lugar muito de contos de fadas, de você tem uma vida que é perfeita e é uma vida que não tem necessidades. É uma vida que ela é eterna e ela é uma vida que não precisa ir atrás de nada. O que é muito diferente do Luke, que é uma vida eterna, mas é uma vida de predação. E eu fiquei pensando bastante no paralelo também entre esses dois livros, sabe? E como a vida dessa unicórnia muda para sempre e ela se torna uma pessoa quebrada por dentro, porque um dia ela entendeu o que é sentir a tristeza de um mortal.
De novo, eu não sei onde eu quero chegar com essa discussão toda, tá? Foram só coisas que me foram vindo à cabeça. Mas pra mim foi muito interessante ver esses três approaches aqui sobre imortalidade, sabe? E sobre a ideia de que tristeza, necessidade, abuso, maldade podem tanto vir da ideia de você ser um mortal e se tornar imortal, como também do contrário. Como tirar um ser imortal desse seu lugar de imortalidade pode trazer para esse ser toda essa agonia e essa carga de desespero simplesmente por agora saber o que é estar nos pés de um mortal. Enfim, eu acho que eu só joguei ideias aqui e eu não cheguei em lugar nenhum, mas eu queria falar sobre isso, tá? Porque eu venho pensando muito na relação entre esses três livros nas últimas semanas aí. E é isso, eu queria ter falado um. Eu até pensei em trazer um pouco de entrevista com o vampiro pra esse vídeo, mas eu acho que o entrevista com o vampiro a gente tem um pouco de tudo, sabe? Eu acho que a Anne Rice faz um trabalho excelente lá em trazer diferentes facetas do que a imortalidade pode causar para uma pessoa no momento em que ela é transformada em vampira e a vivência dela nesse lugar. Para mim, a personagem mais interessante de Entrevista com o Vampiro é a Cláudia, né? Porque ela tem toda uma questão de disforia ali, que o que traz sofrimento para ela e o que faz ela descender para esse lugar de maldade não é o fato dela ser imortal, mas é o fato de ela não poder crescer. É o fato de que tiraram dela a, a oportunidade de crescer e se tornar uma adulta. Ela se torna uma adulta presa no corpo de uma criança. Isso faz com que ela meio que enlouqueça. Enfim, também outro livro incrível, também super recomendo, tá? Inclusive, Crônicas Vampirescas, preciso continuar lendo. Eu li os dois primeiros. Eu li Entrevista e eu li Vampiro Lestat. Este ano, em algum momento, pretendo ler o... Eu ia falar Vampiro dos Condenados. Esse não é o nome do livro, tá? O terceiro livro se chama A Rainha dos Condenados. Tá? Eu tenho ele aqui na estante. Mas é isso, esse é o vídeo, tá? Como eu disse, ele é uma bagunça. Falei de um monte de coisa. Comentem aí o que vocês acham, se vocês acham alguma coisa. Se não, só comenta que vocês acharam o vídeo uma bagunça e que tá péssimo e que vocês não querem mais vídeo desse jeito e que vocês preferem uma coisa mais quadradinha, a gente vai atendendo, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom?